Olá, bem-vindos novamente aqui ao meu espaço, ao meu canal. Hoje não vou falar de livros, mas vou falar de narrativas, de contar histórias, porque vou-vos mostrar um tarô da minha coleção de decks tarô. E é algo que eu pretendo fazer, ir-vos mostrando alguns decks, alguns baralhos da minha coleção, que não é assim extensa, mas tenho alguns, como forma de ir pensando então aqui o que é isto do tarot. Eu subscrevo muito a ideia de Italo Calvino, que o tarot é uma máquina de criar histórias. Eu penso que não estou a citar mal, estou a citar de cor, de um livro que é The Castle of Cross Destinies. Também acho que não estou a citar mal o nome, eu li há relativamente pouco tempo. Em que ele cria todo um conjunto de histórias através da utilização do tarot como dispositivo criativo. Bem, mas não é necessariamente nesse sentido que eu utilizo o tarot, não é? Como eu não escrevo histórias, mas escrevo a minha própria história, como todas as pessoas escrevem a sua própria história, e eu acho que o tarot é um sistema que nos ajuda então nesse desenvolvimento da nossa própria história. Eu não utilizo tanto o tarot nem a astrologia como forma de adivinhação. Bem, é assim um sistema meio híbrido, aquele que eu uso, mas hoje estamos a falar de tarot. Eu não uso tanto como um sistema de adivinhação, de saber o que vai acontecer no futuro, de definir o que é que eu posso ou não fazer. Não, eu acredito totalmente no nosso livre-arbítrio. Acho que temos em nós, não é, toda a liberdade de pensar, de tomar decisões, de analisar. Mas o tarot permite-me, de alguma forma, aprofundar, não é, essa relação comigo própria, não é? Comigo própria e com o mundo que me rodeia. E acho que é esse o segredo do tarot, na verdade, não é? Há muitas formas de podermos chegar a essas reflexões através do tarot. Eu depois posso ir falando sobre algumas delas, as que mais me interessam e entusiasmam, mas o tarot para mim então é uma forma, não é, de me relacionar com possibilidades, não é? Para mim o tarot pergunta-me sempre, e se, não é? E se perante esta situação houver outras formas de ver o mundo, outras formas de ver a vida, outras formas de encarar as nossas possibilidades, não é? O tarot permite-me, ao confrontar com representações de arquétipos, com imagens, com arte, não é? Com pequeninas histórias, são 78 histórias quase que estão aqui, mas que representam também uma grande história, que é a do nosso louco, não é? Que percorre um caminho que é a sua viagem pessoal. E ao dedicar tempo às cartas, ao dedicar tempo a diferentes possibilidades de conjugação de cartas, eu estou a criar esse tempo, espaço que por norma não existe na nossa vida ordinária, não é? Do dia a dia, do cotidiano, para refletir, considerar, ponderar aquilo que eu muitas vezes sei, mas que não tenho consciência, aquilo que não sei e me proponho a refletir sobre, e diferentes às vezes perspectivas sobre uma mesma questão, um mesmo tema, porque é tal como ler um livro, não é? Ao criar este tempo-espaço, não é? Extraordinário, que não existe no nosso mundo ordinário, portanto este momento de pausa, eu consigo pensar, quanto mais criticamente melhor, obviamente, e muitas vezes chego a conclusões que, se não criasse este ritual, podemos dizer, eu não chegaria. Obviamente que é muito mais complexo que isso, não é? Isto é uma breve assim, abordagem à forma como eu encaro o tarot. Eu acho que
lá está, o tarot funciona como um espelho, não é? Nós revemos-nos no tarot, e fazer leituras de tarot, para nós ou para outras pessoas, é reclamar esse espelho, é reclamar esse tempo, é reclamar esse pensamento, reflexão, autorreflexão, conhecimento crítico, é reclamar esse autocuidado, é reclamar essa possibilidade de sermos radicalmente nós próprias, num espaço de segurança, não é? Em que não estamos constrangidas pelos estamos sempre de alguma forma, não é? Mas estamos aqui menos constrangidas pelos contextos sociais, externos, em que nos podemos conectar de uma forma mais íntima connosco próprias, não é? E connosco próprias não quer dizer que seja individualista, pode ser uma forma de nos conhecermos melhor e de nos relacionarmos de forma mais autêntica com o mundo que nos rodeia, com as pessoas que nos rodeiam. Pronto, e então é nesse sentido. Eu não vou dizer que o tarot não me influencia o futuro, é claro que influencia, como os livros influenciam, todas as narrativas que eu abordo na minha vida contribuem para o meu entendimento, não só da minha vida, como do mundo. E nesse sentido, ao permitir-me, se calhar, um presente mais presente, mais consciente, obviamente, se calhar vou tomar decisões mais autênticas, mais honestas comigo próprias no futuro. E o futuro pode ser daqui a 1 minuto, pode ser daqui a 50 anos. Pronto, e essa é a minha perspectiva perante o tarot, e penso que é uma prática extremamente enriquecedora. Eu não a conecto com algum tipo de religiosidade, mas sim com algum tipo de espiritualidade, no sentido em que eu entendo que facilita esta conexão com um mundo não material, não é? E não imediato ou não totalmente acessível, e essa espiritualidade pode não ser externa a nós, pode ser interior a nós, pode estar ao nosso lado, acima, abaixo, pronto, onde quiserem, não é? Eu não consigo dar uma definição concreta de espiritualidade, acho que é algo muito pessoal a cada pessoa. Enfim, o primeiro deck que eu vou trazer hoje para vos mostrar é este, é o The Modern Witch Tarot Deck, da Liza Sterle. Liza Sterle é uma pessoa artista, é desenhado por Liza, e é um deck que me chamou a atenção pela questão da representatividade, que é uma das críticas que existem, e bem, atualmente, assim por baixo, que o tarot, os tarots mais tradicionais pecam pela falta de representação. Pronto, há contextos, obviamente, temporais, históricos, sociais, que levaram a isso, e é a nossa obrigação, lá está, como todas as histórias, de reescrever, repensar, reimaginar, não é? E sim, olha, aqui estamos a construir um futuro mais representativo, mais inclusivo, mais equalitário, e esse também é um dos poderes do tarot. Essa é a razão pela qual eu adquiri este deck. A razão pela qual é o primeiro que eu trago hoje é por essa mesma razão, mas também porque é um deck muito próximo do Rider-Waite-Smith, que é o tipo de baralhos, o sistema de baralhos que eu utilizo quase exclusivamente, e que definiu de alguma forma uma das grandes correntes do tarot a partir do século XX, de inícios do século XX. Este foi um deck criado por Arthur Rider-Waite e Pamela Colman Smith. Rider-Waite teve, de alguma forma, a estrutura, não é? Criou a estrutura intelectual do tarot. Pamela Colman Smith criou toda a imagética que se tornou icónica e definidora da nossa cultura do século XX. Pamela Colman Smith era uma mulher racializada, queer,
em inícios do século XX, com uma história muito interessante, uma artista multifacetada, ligada ao teatro, que nunca teve o reconhecimento que deveria ter tido, a não ser agora mais recentemente, que começamos realmente a olhar para ela como uma figura incontornável, não é? do esoterismo e do ocultismo ocidental. Ambos eram membros da Golden Dawn, não é? Uma sociedade ocultista obviamente de início do século XX, em Inglaterra. Eu não tenho qualquer tipo de afiliação, obviamente para mim, não é? Para quem me conhece será óbvio, com organizações, com sistemas organizados e hierárquicos de pensamento, mas pronto, o que é certo é que muito do trabalho da Golden Dawn veio a definir o pensamento ocidental e a contribuir para reimaginação de arquétipos e para imagens icónicas, e eu identifico muito com este deck. Este, então, é um clone, isto é, segue a estrutura, a iconografia de alguma forma deste, e é um clone muito próximo, e por isso acho que é muito interessante para quem quer abordar de uma forma inicial o tarot, mas também de uma forma atualizada, modernizada, que fala sobre nós, sobre a nossa cultura, sobre o nosso presente, sobre a nossa condição, sobre as vidas do século XXI. Portanto, eu vou fazer um flip-through, vou-vos mostrar todas as cartas, falar um bocadinho sobre elas. Acho que vou fazer um flip-through comparativo, portanto, vou mostrar lado a lado para perceberem quão parecidas são as cartas e no que é que diferem. E vejo já no instante. Até já! Olá, novamente, desde há bocadinho. Vamos lá então começar aqui a mostrar este deck, Modern Witch Tarot Deck, de Liza Sterle. É publicado pela Liminal Eleven. É um mass market deck. Eu não sei se não terá começado por ser indie, não tenho a certeza. A caixa é bastante resistente, abre desta forma, tem ilustrações no interior, é super em harmonia com o próprio deck, dá logo aqui assim um ambiente bem jovem, de cores garridas, e a questão da representatividade também desde logo. Pronto, sobre a caixa, eu não ligo muito a caixas, sou completamente honesta, é uma coisa que me... pronto, se eu não gostar de uma caixa, também rapidamente ponho para o lado. Esta é a caixa. Dentro da caixa, obviamente, vem o baralho, mas vem também um guidebook. Costuma vir com quase todos os decks, a não ser que seja... Sim, um livro mesmo já bastante mais desenvolvido e por vezes é vendido à parte, não é o caso deste, mas é um pequenino guidebook, é de capa dura, surpreendentemente, não é costume. E pronto, e neste guidebook temos um forward, obviamente, a introdução, em que Liza Sterle explica o que a motivou a criar este deck, não é? E depois faz uma viagem então pelas cartas. É dada maior assim, atenção aos arcanos maiores, com um textinho se calhar um bocadinho mais desenvolvido. Eu gosto das interpretações deste guidebook, não são assim extremamente inovadoras, isto é, não saem assim muito da perspectiva de um Rider-Waite Smith, mas também no texto, tal como vamos ver depois nas cartas, há assim uma atualização, não é? Uma atualização com olha, FOMO, por exemplo, não é? Com o contexto presente, com a nossa linguagem, com a nossa realidade, e isso é bom porque há assim realmente uma harmonia entre as cartas em si e as interpretações. Não é uma coisa que eu gosto neste guidebook, é que não
é bastante realista, isto é, não tenta, não é condescendente, não tenta suavizar, pronto, também não é duríssimo, não é? Não, é o que é, as coisas são o que são, é para serem vividas, pensadas com toda a naturalidade, as coisas mais positivas, menos positivas que a vida tem, e nesse sentido é assim bastante objetivo e bastante realista, o que eu acho muito interessante. Depois, passando para os Minor Arcanas, também tem assim uns textinhos mais pequeninos, mas também dentro da mesma onda, muito interessantes. No final tem aqui uma explicação sobre como ler o tarot e a sugestão de alguns spreads, não é? De algumas estruturas de leitura de cartas, uma carta, 3 cartas mais advice. E estas são assim mais exclusivas do deck em si, da 4 Powers, da Inner Wheel, e é só. Este deck tem 2 cartas extra, na verdade eu só conto uma, que é esta, porque esta já vamos ver, é mais uma carta introdutória, é uma mensagem, mas esta carta é muito interessante e foi uma das coisas que eu mais gostei neste baralho. Já lá vamos ver, vamos passar então para as cartas. Esta então é a primeira carta extra, mas é, como disse há pouco, não é? Assim, mais uma carta de apresentação, traz uma mensagem. You are a badass being, full of life, love and possibilities. Through this deck, may you find a path to your best self. Pronto, e também é uma mensagem assim muito em sintonia com o deck em si. Pronto, obviamente eu tiro, obviamente, olha, eu não sei, se quem quiser ler com esta carta está à vontade, que isto não há assim regras, não é? Eu retiro esta parte e guardo num local à parte. A parte de trás das cartas é assim, não é o meu favorito, confesso, mas está ok, está tudo bem, também acho que tem a ver com o deck. Eu gosto de partes de trás das cartas mais simples, mais minimais. É reversível, portanto dá para ler de qualquer maneira. Para quem lê cartas reversals, eu não sei o termo em português, eu não leio, eu leio sempre as cartas. Se me sair uma carta em reversal, eu na leitura viro-a e ela fica na sua posição normal, entre aspas. Isto porque eu acho que as cartas contêm em si uma multiplicidade de interpretações que não precisamos estar a ler ao contrário para uma leitura mais, ou melhor, menos positiva ou mais positiva, porque elas estão contidas nas cartas em si, seja qual for a sua posição. Em relação assim ao papel, é a única coisa que eu não gosto muito neste deck, eu confesso. Isto porquê? Porque é bonito, é assim, é sturdy, é bem duro, só que torna o baralho muito grosso, um bocadinho difícil de manusear para quem não tem mãos tão grandes, mas esse para mim não é o maior problema. É que ele é um bocadinho glossy, está ok, eu não me importo com glossy, só que torna-o muito, deslizam muito as cartas, não é? É slippery, e para quem é bastante trapalhona como eu, isto é um problema às vezes um bocadinho difícil de gerir, mas está tudo bem. Mas elas realmente são assim um bocadinho slippery. De resto, o tamanho, bem, eu vou já começar aqui se calhar a comparar com o Rider-Waite. Este é o deck, é o baralho que eu uso para leituras para outras pessoas. Em princípio, quando me pedem isso, depois é uma coisa que podemos falar mais à frente, e esse é um dos motivos pelos quais eu estou a mostrar os meus baralhos, é porque eu estou a pensar começar a oferecer a possibilidade de fazer leituras com os baralhos que cada pessoa escolher. Portanto, eu envio uma seleção de vídeos aqui do YouTube a mostrar os baralhos e a pessoa pode escolher com qual baralho quer a sua leitura. Eu, por norma, até agora tenho feito com este. Tenho um outro Rider-Waite para mim, para as minhas leituras pessoais, que me foi oferecido pelo meu filho, e portanto guardo com muito carinho. Mas pronto, olhem, para perceberem, eu nem sei se consigo, só com uma mão,
buscar, mas a diferença entre um deck e outro, as cartas são realmente muito mais grossas, não é? E este é assim mais, vê-se bem, não é? Dobra muito mais do que este não é igual. Bem, mas não estamos aqui a analisar isto, só está aqui exemplo comparativo. Em termos de tamanho, este é um nadinha mais largo, uns milímetros mais largo, talvez, nada de especial. O tamanho é assim bastante idêntico. Então, olha, vou-vos começar a apresentar as cartas, assim comparativamente, para quem não conhece o tarot, o Rider-Waite-Smith, para quem não está familiarizado. Um baralho tarot são 78 cartas, neste temos 79 porque há uma extra, mas são 78 cartas divididas em dois grupos, podemos dizer quase três principais, que são os arcanos maiores, que são 22 cartas, e depois os arcanos menores, que estão divididos em figuras da corte, que são reis, rainhas, pajens ou valetes e cavaleiros, e depois as restantes cartas, que são os pips, digamos assim. Eu tenho realmente que investir mais nos termos em português, porque eu, pronto, tenho lido sempre, ao longo destes anos, lido quase tudo em inglês, e os próprios decks, a maior parte dos baralhos são em inglês, o que não ajuda nada. Mas pronto, avançando. Então, a primeira carta quer dizer, não é necessariamente a primeira, isto hoje vai ser mais introdutório, depois com os outros baralhos não vai ser tanto. Mas não é necessariamente a primeira. Há quem diga que esta carta, o 0, pode pertencer em qualquer posição, não é? Não tem posição definida. Isto porque o 0, que é o louco, não é? Da Fool, é aquele que está a fazer a viagem pelo baralho, não é? Pelas figuras que vai encontrando ao longo destas representações. E então é uma carta em movimento, digamos assim, não é? Somos nós, de alguma forma, não é? Somos nós, esta pessoa louca que embarca numa viagem de autodescoberta e de autoconhecimento. Então, conforme o ponto da viagem estará em qualquer ponto do baralho. Obviamente, há quem ponha no fim. Eu gosto de colocar no início e começar mesmo tipo tábula rasa, que é um pouco também esta ideia do louco, não é? De ir de mãos abertas à descoberta, mente aberta, e vamos lá então. Então, no tradicional, esta é a carta tradicional, esta é da Modern Witch. E eu acho que está muito interessante ali a substituição das montanhas gélidas por uma cidade, não é? Um contexto mais urbano, mas como vemos também não se afasta muito da representação tradicional. Aqui a bolsa que o nosso louco leva ao ombro é substituída por uma mochila, e na mão, em vez de uma rosa branca, aqui a nossa personagem leva um telemóvel, um Walkman, algo assim. Gosto muito desta carta. Aqui temos então o mago, ou a maga, neste caso é uma maga, que tem à sua disponibilidade, não é? À sua disposição, todos os elementos do tarot, e os elementos naturais, não é? Fogo, água, ar e terra, que nos naipes depois dos arcanos menores vamos ver que é paus, cálice, espadas e pentáculos. E eu gosto também muito desta carta, não é? Também num ambiente mais natural, em que os elementos se encontram não numa mesa de trabalho, não é? Mas numa superfície natural, portanto esta ligação com o mundo da natureza, não é? E dos elementos. Depois temos aqui
a High Priestess, a sacerdotisa. Eu confesso que há aqui algumas cartas que eu não adoro tanto. Esta é uma das minhas cartas favoritas, como de muita gente. Obviamente representa a sabedoria interior, a intuição, esta conexão com o misterioso que existe dentro de nós, com os mistérios da vida, do conhecimento, do nosso subconsciente e inconsciente. E neste deck está tudo bem, gosto de tudo, está certo. Ali o computador é um objeto que eu dispenso e acho que muitas vezes nos afasta um bocadinho deste conhecimento interior. Ou talvez seja já a minha perspectiva de uma geração não tão nova, não é? Quem sabe? Sim, o computador pode ser uma forma de conhecimento, com toda a certeza, e pode nos levar a caminhos interiores interessantes. A Imperatriz, aqui também sempre esta relação, os elementos estão, a água, aqui a terra vibrante, a coroa que simboliza o mundo do céu, não é? Uma carta de prosperidade, mas também de enraizamento, de confiança, de esta prosperidade porque estamos bem connosco próprias, não é? Adoro aqui esta representação, acho que é lindíssima. As cores invocam mesmo assim esta força interior que se manifesta no mundo exterior, gosto muito. Aqui o Imperador, que é uma carta que eu tenho muitos problemas, porque representa, toda a estrutura patriarcal, de um mundo mais patriarcal, de uma ordem mais instituída, que é-me difícil por vezes relacionar, mas nesta representação eu acho que está excelente. É uma carta relacionada com Carneiro, e aqui a representação de Carneiro, que se encontra aqui neste trono, não está no trono, não é? O poder não está no trono, o poder está em nós próprias, não é? E isso acho muito, muito interessante. Também a representação, não é, de uma diversidade, de uma fluidez de género, de expressão de género, muito bem conseguida. Gosto muito desta carta, fez-me conectar de uma forma diferente com o Imperador, ainda bem. O Hierofante, o Papa, também segue assim a sua estrutura mais tradicional. Não adoro esta carta, confesso, mas está bem a representação, está bem. The Lovers, acho muito bonita esta representação mais noturna, não é? De cores assim mais místicas, porque The Lovers é o nosso relacionamento com o conhecimento, com o mundo exterior, não é? Mas através de nós próprias também, não é? De conhecermos a nós para nos podermos relacionar com a exterioridade, com as outras pessoas, com o mundo externo. E nesta carta eu acho que representa um pouco mais essa noção de introspeção, não é? De virar para dentro, de atenção, tanto que nem vemos as caras das pessoas aqui representadas, porque é um pouco esta ideia de um olhar para dentro, não é? Então a noite e o facto de estarem de costas interessa-me muito. O Carro é uma carta que eu adoro neste deck aqui, porque dá mesmo esta noção de empoderamento, de vamos lá seguir viagem com a nossa intuição aqui aos ombros, tal como aqui, perseguir os mistérios da vida. Ainda não estamos na viagem em si, mas vemos aqui que está mesmo preparadíssima esta figura para avançar, se calhar um pouquinho menos do que nesta, não é? É uma imagem mais estática, e eu gosto muito desta representação mais pronta para seguir viagem, não é? Acho incrível. Esqueci-me de virar estas, também não é importante. A Força é a carta número 8.
com a qual eu também tenho alguns problemas aqui nesta representação mais tradicional, porque às vezes esta força parece a força sobre o leão, espero que não é assim que eu leio, não é? Mas às vezes é uma coisa que eu não adoro. Nesta, ok, está aqui mais uma relação mais de igualdade, não é? Esta força enquanto tratamento equalitário, não é? Do mundo natural, com os animais, com a nossa força interior, não é uma luta, não é? É uma convivência. Está ok, nada de muito diferente. Aqui este ermita, que é também uma das minhas cartas favoritas do tarot, o ermita, neste deck, curiosamente, ao contrário da sacerdotisa, acho muito interessante a abordagem com a tecnologia, no sentido o ermita é uma carta de reclusão, de introspeção, de deixarmos brilhar a nossa luz interior, de conseguirmos olhar a nossa luz interior, de conseguirmos iluminar o caminho das outras pessoas com a nossa luz, que é a nossa consciência, o nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento. E é necessário muitas vezes fechar-nos, não é, ao mundo exterior. Também pode ser um abrir, não é? Porque o ermita é este movimento de fecho, mas depois de abertura, de fecho sobre nós próprios para conhecer e de abertura aos outros, esta luz que vai iluminar as outras pessoas. Então há aqui uma noção quase de comunicação através do movimento do computador, que está pronto a ser fechado ou pronto a ser aberto. Portanto, reclusão e comunicação, que eu acho que tem muito a ver com a noção do ermita, até porque o ermita é a carta de Virgem. Virgem é regida por Mercúrio, comunicação, acho muito interessante. Depois temos a carta número 10, a Roda da Fortuna, que eu acho sempre que é uma carta, pronto, que em termos de reimaginações, ainda estou para encontrar, acho eu, um baralho que seja assim realmente inovador na representação da Roda da Fortuna. Está ok, está tudo bem, tem os elementos todos, as cores são bonitas, mas é uma transformação suave esta, não é? Assim, a Roda da Fortuna é mudança, é transformação, é não saber o que vem a seguir, e esta é suavezinha, ok, está bem, está certo. A Justiça. Mas aqui também é uma boa representação, como veem, são bastante próximas de um Rider-Waite-Smith, com esta atualização das figuras, das personagens, das roupas, dos ambientes, certo? Gosto muito desta, da dependurada, que é o dependurado. Gosto muito desta dependurada porque tem assim um ar meio desafiante, não é? Para mim esta carta é sobre adotar novas perspectivas, conseguir ver as coisas de uma outra forma, não é? E gosto desta assim representação meio rebelde, meio desafiante. Gosto bastante, mas também gosto muito desta. São bem idênticas, não é? A estrutura das cores está presente e tudo, mas não sei porque esta dá-me assim uma ideia de mais desafiante. Gosto muito. A carta da morte, também segue a estrutura, bem clássica. Gosto de QB. Eu continuo a preferir esta, porque esta figura da morte para mim é extremamente icónica. É difícil para mim conseguir uma que é suplente, mas gosto. Aqui gosto que tenha. Gosto. É um bocadinho indiferente, mas que a representação religiosa tenha sido substituída por uma mulher. Não é indiferente, não. Gosto bastante, porque é uma mulher mais velha, esta noção de sabedoria, ensinamento, que vemos no Hierofante, a carta da religião, aqui substituir uma mulher mais velha. No entanto, aqui também gosto do facto de, ok, a religião não escapa à morte, ok? Não está acima de ninguém. Aqui a temperança, uma carta que também me é muito querida, uma figura angelical, sem um género definido, género fluido,
sim, está bem, gosto desta representação, não varia muito, já gosto desta carta, continuo a gostar aqui desta. O diabo, também curiosamente como os amantes, não é, the lovers, aqui as figuras estão também voltadas para nós, também esta noção, não é, de que os vícios, aquilo que nós consideramos que é errado, que nos conecta com uma vida material, não é materialista, material, não é, com a experiência mais terrena, que muitas vezes nos dificulta, não é, tipo aceder a outros planos, mas que fazem parte da vida. Eu acho que esta carta é bastante mal compreendida, não é? Mas pronto, que o prazer pode ser encontrado dentro de nós também. Gosto que siga a mesma estrutura dos amantes, porque para mim é uma carta espelho, não é? Dos amantes. E só tenho pena numa coisa aqui nesta carta, é que o símbolo de Saturno não esteja presente, porque esta é a carta de Capricórnio, é regida por Saturno e eu gosto muito desse pequeno pormenor aqui. A Torre, bem, esta carta surpreendeu-me. Esta carta surpreendeu-me porque segue novamente a estrutura desta, mas é extremamente violenta neste pormenor, que é uma coisa que não existe nesta, não é? Eu fiquei bastante surpreendida porque não parece tão negra, não é? Aqui não há um contraste tão grande, as nuvens brancas, o fundo negro, não é? Parece mais suave, mas depois chegamos aqui à parte de baixo e é bastante é bastante violenta, mas gosto muito destas cores em vez do cinzento. A estrela, a carta de Aquário, aqui gosto muito do facto de ser uma mulher de cabelo moreno, não é? Mais escuro, com pelos no corpo, faz parte da feminilidade, e gosto do facto deste ibis que está aqui na sua árvorezinha quietinho, estar a levantar voo, não é? Esta é a carta da esperança, é uma carta de esperança, de acreditar no mundo, na humanidade, e gosto muito deste voo, não é? Nós estamos presos com a estrela, é a carta de Aquário, somos inovadoras, somos rebeldes e acreditamos sempre. Aqui a Lua, gosto muito desta Lua porque gosto muito desta figura aqui, acho que representa bem os nossos medos, o nosso subconsciente, que é representada neste caranguejo, não é bem um caranguejo, agora está-me a faltar a palavra, mas pronto, a Lua rege caranguejo. Mas gosto muito destas duas figuras com uma máscara, não é? Mais do que os animais em si, o lobo e o cão, gosto que tenham máscaras, porque são muitas vezes os nossos medos, as nossas inseguranças, que é um pouco o que está aqui representado nesta carta, vêm das máscaras que nós colocamos a nós próprias, não é? E o caminho é de tirar estas máscaras, então gosto muito desta representação. Depois temos a carta do Sol, não é uma carta que eu gosto particularmente em quase nenhum baralho. Aqui também nada de muito novo. Esta conexão com a crença interior, sim, está bem, ok, está certo, nada de especial. O julgamento, há aqui uma coisa que eu não compreendo bem, porque é que não tem o trompete, a trombeta, eu não percebo nada de instrumentos musicais, mas porque para mim esta carta é do chamamento, não é? Do nosso calling, do chamamento para aquilo que somos realmente, a nossa verdade. Paus, que em português é assim meio estranho, paus, não é? As varinhas. E temos aqui as rainhas. Esta também é uma das minhas cartas favoritas. Isto porque também gosto muito desta, muito desta. Porque me faz lembrar a Kiki do Kiki's Delivery Service, pensou que esse é o nome do filme do Estúdio Ghibli, que eu adoro, e no filme há muitas girações presentes, o gatinho preto, aqui esta faz-me sempre lembrar a Kiki, e aqui nesta carta, não sei se dá para ver esta representação da pele, não é?
gosto muito desta carta, gosto do destaque que o gatinho preto tem. Para mim está mesmo muito bem conseguida esta carta. Outra questão que eu tenho, não é? Sempre é com os reis, porque o imperador é o rei dos reis, então é normal que depois com a representação dos reis eu também tenha às vezes algum problema. E novamente este deck para mim faz uma representação dos reis que me apaziguou muito, que me fez apaixonar por este deck. Eu acho que os reis estão todos impecáveis, não é? Segue a estrutura, não tem aqui o lagartinho, pronto, eu gosto muito deste lagartinho, desta salamandra, mas para mim está muito bem representado este rei, não é? Com esta personagem cheia de determinação, de força, até o olhar é mais determinado do que deste, gosto muito. O cavaleiro de paus, também gosto muito. Esta questão da representação do corpo, não é? Um corpo que por norma não vemos muito representado nos baralhos. O valete, também gosto muito. O as, entramos então agora nos números, não é? Nos pips. Também está ok. Este 2 de paus, novamente esta questão da comunicação, não é? Vivemos na era da comunicação, aqui o mundo, não é substituído pelo telemóvel, será a internet, a conexão com o mundo, olhar novos horizontes, a procura de novos horizontes, de explorar novos horizontes, aqui numa perspectiva um pouco ou bastante colonialista, não é? E aqui um pouco mais descolonial, não é? E pronto, gosto muito desta carta. O 3 de paus também, novas representações do corpo. Sim, o 4 de paus, uma carta que eu também gosto bastante. Aqui também está ok, pronto, esta atualização, não é? Em vez de um castelo temos a cidade, sim, faz sentido. A celebração Aqui parece mais uma celebração mais do dia-a-dia, não é? Dos pequenos momentos bons do dia-a-dia que são extremamente importantes. Aqui parece-me que é já uma celebração mais extraordinária, não é? Talvez convidados de uma festa, e que é uma coisa mais do dia-a-dia. Gosto disso. Gosto muito desta carta. Este 5 de paus para mim está incrível. Porque temos diversidade, temos uma máscara, temos esta agressividade, mas não é no mau sentido, penso eu, não é? Esta vontade, são todas pessoas determinadas, com vontade de construir algo, mas ainda estão aqui a tentar descobrir como é que podem construir algo juntas que sirva a todas, em que não tenham que se desfazer dos seus valores, das suas personalidades, das suas peculiaridades, não é? E gosto muito deste 5 de paus, também gosto deste, parece um bocadinho menos intenso, não é? E então gosto muito deste. O 6 de paus, de celebração, de vitória, também gosto. Este 7 de paus já tenho mais alguns problemas, porque aqui há uma coisa que são os sapatos são diferentes, aqui são iguais, o que pode indicar uma leitura um pouquinho diferente, mas bem, as leituras também são para serem atualizadas, mas aqui não vejo assim grande atualização, não é? Não percebo bem. Esta carta é que eu tenho mais problemas deste baralho, acho eu. Mas não é que esteja mal, nada disso. Gosto muito deste 8, muito, esta noção de velocidade, de algo imparável, algo que está em movimento e que já não dá para conter, não é? E aqui vemos uma pessoa a andar de mota, quem sabe, talvez, não é? O carro, não é? A carta 5 dos arcanos maiores, então já ninguém para o carro. E gosto muito desta inclusão nesta carta.
O 9 de paus, também está bem, está certo, nada de muito extraordinário. O mesmo aqui, bem próximo, uma representação bem próxima do tradicional. Passamos para as espadas, não é? E começamos com a rainha. Aqui estão viradas com orientações opostas, interessante. Interessante não, porque este é Cups e este é Swords. Eu peço imensa desculpa, porque isto às vezes nem em todos os decks elas seguem a mesma ordem de naipes. Então vamos aqui buscar os Cups. Ok, aqui estamos. Não, já estão orientadas para o mesmo, para o mesmo lado. Isto é importante, porquê? Porque Cups é são as emoções, é a nossa intuição, é o nosso lado interior, é o nosso mundo interior da imaginação. E para mim está muito relacionado com o passado, então esta orientação da figura para o nosso lado esquerdo, não é? Esta relação com o passado. Eu tenho um fascínio por sereias, eu sou caranguejo, que fazer, não é? Hei de ter, com toda a certeza, e então gosto muito desta rainha, até por causa das cores, pastel, assim, dá mesmo esta ideia de uma rainha bastante sonhadora, com muita imaginação, bastante onírica, bastante empática. Gosto muito desta rainha. E aqui temos o outro rei que eu acho incrível, não é? Eu tenho bastante dificuldade em me conectar com este rei, porque parece que está aqui um pouco numa posição difícil de conciliar as emoções, o mundo interior e depois uma estrutura muito séria, muito rígida. E aqui este rei parece-me estar um pouco mais descontraído, esta mão aqui assim, sem nada, como quem está realmente num momento de pausa, sem grande performance, não é? O facto de me parecer ser uma representação de um género bem fluido, também desconstrói esta estrutura mais rígida, e então gosto muito deste peixinho aqui, gosto muito das cores, está muito bem conseguida. Cavaleiro também está bem, está ok, nada de assim a assinalar, a não ser para mim a falta das referências a Mercúrio, porque este é um dos meus cavaleiros favoritos, porque acho que é mesmo assim a representação de Mercúrio, não é? Aqui com as asas. Aqui falta um pouquinho isso, mas dá para fazer uma leitura completamente interessante à mesma. O valete também muito adorável, eu gosto muito deste valete. Pronto, deste também está consonante, está bem. Gosto muito deste as, não é? As é o início, é o que dá início a esta jornada mais do cotidiano nos arcanos menores, não é? É o início de tudo na nossa vida do dia a dia, de cada elemento, não é? Aqui das emoções, do inconsciente, dos sonhos. Este coração é delicioso, gosto muito mais do que desta pomba. Isto faz-me lembrar para algo meio religioso. Bem, Cálice também tem a ver com esta noção de fé, de religião. Gosto muito que tenha sido substituído pelo coração, não é? Pelas emoções, pela empatia. Este copo que está cheio, que está pleno, não é? Gosto muito das cores. Dá para perceber que eu gosto de pastel, não é? De cores pastel. O 2 de cálices também está bem. Aqui gosto muito do facto de ter um farol aqui, não é? É na relação connosco e com as outras pessoas que encontramos farol, que encontramos luz. Acho maravilhoso nesta carta que uma das figuras esteja em água, com os pés em água, e outra em terra, o que não acontece aqui. O que me faz lembrar também a carta da estrela, penso que é a estrela, não é? Que tem um pé na água e outro, ou é temperança. Agora fiquei completa, deu-me uma branca completa. Mas pronto, olha, na verdade faz-me lembrar as duas cartas, e acho que aqui está o caso de uma atualização
muito interessante para mim. Não é uma disrupção com a carta mais tradicional, mas realmente traz novas significações à carta, gosto muito. O 3 de cálices, pronto, também está bem. Estamos aqui num ambiente de festival. São ambos festivais, que seria um festival de colheitas, talvez, não é? E um festival de música, acredito. Bem, eu gosto muito desta carta, quer dizer, não gosto muito, mas tenho uma relação com ela, faz-me sempre lembrar Sylvia Plath, faz-me lembrar sempre a metáfora da figueira de Sylvia Plath no The Bell Jar, a campanula de vidro, e adoro esta representação neste deck. Tem aqui a camisola diz Over It, e acho que grita mesmo assim, tipo, contemporaneidade, não é? E a nossa postura muitas vezes perante o mundo, ou melhor, muitas vezes de um mundo que é difícil, ao qual é difícil nós nos abrirmos, não é? Com o qual é difícil nos relacionarmos e fechamos-nos sobre nós próprias, e acho que está muito bem representada esta carta. Seguimos então para o 5 de cálices. Pronto, também segue muito a lógica, está bem representada. O 6 de cálices. Gosto desta diferença de idades que aqui existe, mas não é tão perceptível, não é? Mas desta relação de uma pessoa adulta com uma pessoa bastante mais júnior, não é? Será uma criança, e esta relação, não é? Com a nossa própria criança interior, o nosso mundo infantil, as nossas memórias, quase esta figura a dar, não é? Algo bem docinho à sua criança interior. É como aquela questão que às vezes nos colocamos: se eu encontrasse eu no passado, o que é que lhe diria, que conselhos lhe daria? Esta carta sobre isso, e acho que aqui está ainda mais evidente, e as cores também ajudam a isso, gosto muito. Este 7 de cálices faz-me sempre lembrar a Alice no País das Maravilhas, não é? Este maravilhamento com as possibilidades, com o mundo de possibilidades que são misteriosas também. Também está aqui bem conseguida, se bem que eu acho que aqui há mais essa sensação de deslumbramento, não é? Mas gosto muito do facto de ser uma bruxinha, ou pelo menos usar um chapéu de bruxinha. Acho muito interessante. O 8 de cálice também é uma carta que eu gosto muito, em que eu associo muito ao ermita. Vimos que o ermita neste deck estava a fechar ou a abrir o seu computador, e quem sabe se não o leva aqui nesta mochila, não é? Para novas caminhadas, para caminhadas de um futuro mais com um maior conhecimento próprio. Gosto desta carta, como gosto desta, está tudo bem consonante. O 9 de cálices também, nada de muito diferente. Claro que eu gosto muito desta representação do 10 de cálice, não é? De uma família em diversidade, e acho muito bonita, muito interessante. Também gosto desta, obviamente, pronto, mas esta speaks to my heart. Passando então para as espadas, o naipe do intelecto, da razão, do pensamento objetivo, dos pensamentos intrusivos, não é? Muitas vezes. Aqui temos a rainha. Também gosto desta rainha, gosto aqui desta saia transparente, do facto deste pássaro estar mais evidenciado. Tenho pena que aqui a coroa não seja de borboletas como nesta, que indica transformação a um nível já de maturidade, transformação pela maturidade, mas ok, está mais evidente aqui no trono, portanto está tudo bem, gosto, também nada de muito diferente. A mesma coisa com este rei, também nada a dizer assim de muito significativo.
também tudo bem com este cavaleiro. Valete também. Aqui o as de espadas. Por acaso aqui tenho um pouco de pena que a coroa não esteja aqui representada, não é? Porque a coroa faz lembrar estas figuras de poder, de autoridade, não é? E aqui, atravessada pela espada do pensamento, da objetividade, faz-nos lembrar que tem dois gumes, não é? Um claro e um escuro, tal como aqui. Faz-nos lembrar que o poder tanto pode dar para o torto como para o bem, não é? E acho interessante esta relação, não é? De que o poder é uma coisa do mundo objetivo, concreto, dos pensamentos, não é? E os pensamentos é aquilo que nós, se calhar, temos mais possibilidade de reconstruir, de trabalhar, de transformar, não é? Então tenho alguma pena que não esteja aqui isso refletido, mas gosto bastante desta carta, não é? Gosto bastante. Esta é uma das minhas cartas favoritas do tarot, o dois de espadas. Faz-me lembrar, não sei se viram Game of Thrones, faz-me lembrar a Arya quando ela tem um treino, não é? Em que perde a visão e tem que confiar nos seus sentidos para lutar, não é? E esta carta faz-me lembrar isso, uma conexão tanto melhor ao nosso pensamento e às nossas escolhas, quanto melhor conseguirmos relacionar este mundo objetivo, este mundo mental, intelectual, com o nosso mundo emocional, interior. Gosto muito desta carta, aqui também gosto, não tem assim uma grande alteração. O 3 de espadas, também gosto de sair algo de negro, não é? Uma purga, digamos, quase assim, do sofrimento. Acho interessante. O 4 de espadas. Aqui é uma carta de descanso quase obrigatório, não há volta a dar, uma pessoa já não consegue avançar mais, tem mesmo que parar, não é? E gosto de que não seja uma estátua, seja uma pessoa real, não é? Que se vê obrigada a parar, se calhar não queria, mas tem que ser e faz-nos relacionar mais do que aqui que é um túmulo, não é? Então eu prefiro esta representação. 5 de espadas, também gosto deste olhar menos matreiro do que aqui, não é? Porque às vezes temos que pensar um pouco em nós, não é? Às vezes magoamos as outras pessoas, nem sempre é por mal, às vezes é porque viemos daquele lugar, não é? Obrigatório, de paragem obrigatória, e estamos a tentar saber regressar ao mundo e às vezes magoamos as pessoas, não é? O importante depois é saber pedir desculpa, é saber ser humilde, não é? O 6 de espadas, outra carta de que eu gosto muito, também está ok aqui, sem nada muito especial. O 7 de espadas, também, sim, nada assim de muito diferente a assinalar. O 8 de espadas, também bem consonante. O 9 de espadas, também nada de muito diferente, mas esta é uma carta que me sai muito. Insónias, preocupações. Então relaciono muito com ela. O 10 de espadas, que é uma carta uma carta que parece ser duríssima. Eu não desgosto desta carta porque gosto muito das cores, do esquema de cores. É tão dramática que não me parece falar de uma morte real, mas de um dramalhão que se construiu, não é? E que nos deixamos sucumbir às vezes aos dramas que são maiores, são mais fantásticos, são mais surreais do que a realidade, não é? E aqui, lá está, muitas vezes sucumbimos, não é? A estes dramas da hiperconectividade, não é? Que nos
ocupam a mente e espadas em mente o tempo todo e que muitas vezes lá está são como pregos ao chão, não nos deixam levantar porque estamos completamente assoberbadas, não é? E é esta carta então que tem uma outra carta alternativa que eu gosto muito e que diz Everything is fine. Sim, ok, estas espadas vão ser retiradas, vamos ficar bem, vai ficar tudo bem, faz lembrar na pandemia, não é? Vamos ficar todos bem, mas acho importante esta mensagem, não é? Às vezes não é por estarmos neste espaço negro que vamos deixar de ver que há possibilidade para estas cores mais pastel, não é? Mais inocentes, mais agradáveis. Não é já, mas vão estar e então temos que sintonizar nisso, não é? Quem sabe que isso, everything is fine, não é uma mensagem que esta pessoa recebeu de alguém que lhe é próxima, que é amiga. E agora entramos em Pentáculos, aqui com a Rainha de Pentáculos. Eu gosto destas figuras, né, em pentáculos porque são muito mais simples, acho que se lê muito melhor do que estas que são assim muito busy, não é? Muito cheias. Gosto do facto do coelhinho se ver melhor aqui, símbolo da fertilidade, da abundância e do símbolo de Capricórnio, terra, não é? O bode também estar evidenciado. Gosto, mesmo com este rei, gosto de estar de perna cruzada, aqui desconstrói um pouco esta estrutura rígida da autoridade. Cavaleiro, também está bem, nada assim de muito diferente. Gosto muito deste valete de pentáculos, porque os óculos, a mochila, a própria roupa, não é? Parece que mostra esta vontade e determinação de ir aprender, de ir estudar, de ir conhecer, para poder então construir o seu próprio mundo com conhecimento, com curiosidade. Gosto muito deste, é o meu valete favorito. O As de Pentáculos também está tudo certo. 2 de Pentáculos, também muito idêntico. Eu gosto que este equilíbrio aqui é feito de saltos altos. You Go Girl, é isso mesmo. Uma das minhas cartas favoritas, seja neste como neste, gosto muito. Uma carta de construção em colaboração, não é? De brainstorming, partilha de ideias. E aqui uma noção, não é? De construção, de estabilidade, de mundo material, de valor, não é? No mundo e para nós, através da arte. Acho muito interessante, não é? Gosto muito, muito, muito desta carta. E quase que se consegue ouvir aqui a conversa mais do que nesta, não é? Gosto muito. 4 de Pentáculos também está bem, tudo certo. O 5 de Pentáculos também. Acho que pentáculos estão assim bem próximos da representação mais tradicional. Aqui o 6 de Pentáculos, que é uma carta que eu não gosto muito, faz-me lembrar aquela noção de caridade, não é? De alguém que tem poder sobre outras pessoas. Enfim, acho que aqui é mais suavizado, porque parece mais um encontro entre pessoas iguais, não é? Entre pessoas amigas, como se duas já estivessem no parque à espera desta pessoa. Ok, gosto mais desta abordagem. Este 7 de Pentáculos representa totalmente a minha relação com as plantas, que é, devo regar, não devo, tem água a mais, tem água a menos, as minhas plantas morrem porque têm muita água ou pouca água, não é? Gosto muito desta atualização, não é? Porque não é o fruto dos nossos trabalhos, nem sempre está no nosso controle, nem sempre sabemos bem que decisões tomar, e gosto muito desta representação. Esta também é das minhas favoritas. O 8 de Pentáculos, não é? Que a dedicação, o investimento do nosso tempo e das nossas habilidades, nas nossas paixões, naquilo que damos valor. Gosto muito desta representação. 9 de Pentáculos, também gosto desta representação mais terra a terra, uma figura menos classista, não é? E mais um jardim comunal, comum. Também pode ser aqueles jardins da comunidade. Olha, isso é que era bom. Jardins não, como se chama, pomares, pronto, lugares de cultivo. E por fim, o 10 de Pentáculos,
que é uma carta, sim, muito positiva, obviamente. Nesta representação gosto muito do facto de estar aqui uma senhora mais velha, não é? Na sua relação com os cães. Também se vê aqui, mas aqui está mais evidente. E pronto, foi este, assim, o flip-through deste deck, que é um deck que eu gosto mesmo muito. Acho que vou usar sempre, e acho que permite com que muitas pessoas se possam finalmente, não só este deck, há outros, obviamente, identificar, rever, sem desvirtuar muito, não é? As mensagens, isto é, às vezes há uma tendência para amenizar as representações, não é o caso. E acho que é um deck que vale muito a pena. Que lindo este mago! Vale muito a pena, principalmente para quem se está a iniciar e procura uma entrada não tão ortodoxa como esta, não é? Acho que é uma excelente porta de entrada. O seu manejamento não é, pronto, o mais fácil, confesso, mas pronto, estão a ver, elas escorregam um pouco, e eu tenho alguma dificuldade às vezes, mas nada que não se resolva. Algo que se pode fazer, por exemplo, é dividir em dois, baralhar um, depois juntar, baralhar outro. Quatro, olha, boa, celebração, amizade. E recomendo muitíssimo este. Olha, outro, que linda carta. Recomendo muitíssimo este deck, espero que tenham gostado. Digam-me se tiverem algumas questões sobre este deck, sobre tarô, sobre a minha abordagem ao tarô, o que quiserem, sintam-se à vontade para me perguntar. Eu vou deixar os meus contactos das redes, obviamente, na descrição. Eu prometo que os próximos não vão ser tão longos, este foi bem introdutório, foi assim, eu quis fazer uma comparação para quem não está familiarizado com Rider-Waite-Smith, os próximos não serão assim. E digam-me, têm assim algum deck de que gostem particularmente, algum que aconselhem para quem se quer iniciar nesta viagem, ou decks que sejam mais representativos? Deixem-me as vossas sugestões nos comentários. Sigam se ainda não seguirem. Em princípio, o próximo vídeo vai ser sobre livros. Vou tentar fazer assim livros, tarô, astrologia, tudo intercalado, estes três temas. E obrigada por estarem aí, um beijinho e até já!